Bom dia, meu amado irmão. Bom dia, minha amada irmã. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Nós estamos aqui nesse dia para trazer uma palavra do Senhor sobre a sua vida e também uma orientação, uma direção em relação à nossa igreja, né? A igreja presbiteriana de Cataguases. A você que é membro da igreja e a você que ainda não é membro da igreja, mas que já tem tempo que está aí congregando conosco, ou não apenas presencial, como também de forma online, né, nesses dias. Eu quero trazer uma palavra para você nessa manhã. Primeiro, eu quero trazer uma meditação bíblica e depois nós vamos trazer uma orientação em relação a exatamente aquilo que vamos conversar sobre a palavra do Senhor. Gostaria que nós estivéssemos lendo um texto aqui da palavra do Senhor que se encontra aqui em Marcos, no capítulo 12, e depois também vamos ler Lucas, capítulo 21. Marcos, capítulo 12, versos de 41 a 44. O texto da palavra do Senhor diz assim: Assentado diante do gasofilaço, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilaço mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Me chama a atenção aqui nesse texto, queridos irmãos, primeiro, a naturalidade com que Marcos narra o fato de Jesus estar sentado, observando diante do gasofilaço as pessoas depositarem o dinheiro. Isso nos chama a atenção nessa narrativa para o fato de que era algo comum no meio da igreja, diante ali, quem sabe, contextualizando, é claro, diante de um culto, Jesus sentava, observava o povo lançar o dinheiro no gasofilaço. Jesus estava próximo do gasofilaço. E ao observar ali essa prática do povo ali reunido, ele observou que muitos ricos depositavam grandes quantias. O que seriam essas grandes quantias? É preciso a gente ir lá então no texto de Lucas, no capítulo 21, para compreender o que seriam essas grandes quantias. E aí Lucas 21, versos 1 a 4 diz assim: Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilaço. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. O que vemos aqui nesse texto de Marcos, e trazendo aqui um complemento, né, uma interpretação aqui no texto de Lucas, é que os ricos davam o que sobrava. Então a grande quantia que Jesus está dizendo não significa dizer uma quantidade enorme ou um valor enorme.
Mas o que Jesus está dizendo é que os discípulos, ali, os ricos, né, estavam depositando aquilo que estava sobrando. Aquilo que estava sobrando. Esse texto e essa questão fere um princípio estabelecido pelo Senhor em relação ao dízimos e ofertas, principalmente em relação ao dízimo. Pois a palavra do Senhor no Antigo Testamento, e é algo que também é aplicado ao Novo Testamento, é que dízimo é uma primícia. É algo que você deve exatamente priorizar, ser o primeiro, ser algo que você imediatamente, que nós imediatamente venhamos a separar para o Senhor. Esse é um primeiro ponto que nós precisamos chamar a atenção, ou que nos chama a atenção e que precisamos compreender aqui nesse texto. Jesus não estava questionando o ato deles darem ali as suas ofertas, mas exatamente aquilo que estava no seu coração. O coração deles não estava exatamente honrando de fato e glorificando a Deus com as suas atitudes. A atitude até poderia estar certa, que é depositar no gasofilaço. Mas o que estava no coração deles era, primeiro, eu resolvo a minha vida, depois, o que sobrar, eu vou entregar ali no gasofilaço. A sobra é o que eles estavam entregando no gasofilaço. Agora vamos olhar para a vida dessa mulher. E aí voltemos então ao texto de Marcos, que diz assim: vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondente a um quadrante. E aí Jesus, versículo 43, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilaço mais do que o fizera todos os ofertantes. Jesus então percebe ou vê, como Senhor que é, que essa mulher, a mulher aqui do gasofilaço, essa viúva, ela depositou no gasofilaço aquilo que ela possuía de sustento. Porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Então, tudo aquilo que ela possuía naquele momento, naquele ato, ela entregou. Ela deu da sua pobreza para ali depositar no gasofilaço. E então Jesus traz esse paralelo. Voltemos lá ao texto de Lucas, porque ele diz assim: e disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos eles deram como oferta daquilo que sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo que possuía, todo o seu sustento. Então, tudo que essa mulher possuía, da sua pobreza, ela entregou. E então Jesus diz: o valor para nós da oferta, então poderia ser aqueles ricos deram mais em quantia. O texto vai nos dizer isso. Mas Jesus não está observando isso. Jesus está observando exatamente a motivação no coração. Aquilo que nós colocamos exatamente como essência da oferta que trazemos ao altar. E a essência e o princípio da oferta que trazemos ao altar é honra ao Senhor, é glorificar o Senhor, é exaltar o Senhor, é gratidão a Deus.
oferta e dízimo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nunca foi algo obrigatório. Sempre no princípio de graça, o princípio de obediência ou o princípio de gratidão. É um princípio de gratidão. É algo que nós trazemos ao altar por entender que somos abençoados pelo Senhor, que Deus está nos abençoando e que por isso somos gratos a Ele. Mas acima de tudo, de compreender a salvação em Cristo Jesus. De que nós somos gratos pela salvação. Porque, amados irmãos, nem sempre nós vamos estar exatamente com o dinheiro sobrando na nossa carteira. Nem sempre. Pode acontecer de nós estarmos com o dinheiro sobrando. E aí a gente resolve, porque está sobrando, a gente resolve dar à igreja. Então isso não é uma gratidão. Isso não é uma gratidão. Gratidão é algo que nós preservamos no nosso coração por compreender e entender que Cristo morreu na cruz do Calvário por nós e que nós já temos tudo que nós precisávamos. E por isso eu entrego o meu dízimo e as minhas ofertas. Eu sou grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem me dado, mas acima de tudo sou grato a Deus por aquilo que Ele já me deu, que é a salvação em Cristo Jesus. Esse é o princípio que está exatamente contido na palavra do Senhor, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Quando você olha lá no princípio, ali em Caim e Abel, você vai compreender, aqui no capítulo 3 de Gênesis, você vai compreender isso também. Você vai compreender que, aliás, não é o capítulo 3, mas é o capítulo, a partir do capítulo 4, você vai compreender que a partir do versículo 1 do 4. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim, então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. O que Deus agradou primeiro? Da oferta ou do ofertante? E qual a diferença da oferta de Abel para Caim? Veja, Abel, por sua vez, trouxe das primícias. Das primícias. Ao passo que Caim, de sua oferta, ao passo que aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. Então Abel trouxe primícia. Caim trouxe uma oferta. Uma oferta. Então talvez você fale assim, eu vou levar uma oferta. Eu vou entregar um dízimo. E veja então a diferença. Caim se agradou, o Senhor se agradou da oferta de Abel? Não. O Senhor se agradou de Abel e depois de sua oferta. Ao passo que Deus não agradou
de Caim e depois da sua oferta. Então, o que Deus está mais preocupado é com o coração e com o ofertante, e não com a oferta. E também não é com a quantidade, é com a qualidade. Não é com a quantidade, é com a qualidade. Então, meu amado, o que você pode compreender a respeito dessa palavra e que o Espírito Santo aplique no seu coração essa palavra? Entendendo que ser dizimista e ofertante não é uma questão de escolha, não é uma questão de momento, mas é uma questão de fidelidade a Deus, é uma questão de obediência, mas acima de tudo, é uma questão de gratidão a Deus. Diante disso, quero trazer uma informação para você, querido e amado irmão que é membro da Igreja Presbiteriana de Cataguases, e a você, querido e amado irmão que tem congregado conosco e tem participado ativamente, né, das lives conosco. Quem sabe está até aguardando o tempo de a igreja, né, de liberação, o tempo da vacina, para você, o tempo de voltarmos à normalidade, né, para que você então venha congregar conosco. Neste sábado passado, a mesa administrativa dessa igreja esteve reunida e nessa reunião foi feita a transferência, né, ou a mudança de tesoureiro. O Igor, que durante 9 anos foi tesoureiro dessa congregação e de uma forma exemplar, corretíssima, conduziu todas as coisas de uma forma muito clara, transparente, conduziu todas as coisas e fez um excelente trabalho, digno de louvor, de honra e de glorificação ao nosso Deus Todo-Poderoso. Mas o nosso irmão, né, por opção e também por questões pessoais envolvendo agenda, trabalho, estudo e quem sabe até cansaço, o que realmente é dificultoso, é realmente difícil, né? E já passou-se aí tanto tempo. Então realmente o irmão precisava de um tempo de refrigério, um tempo de descanso em relação à tesouraria da igreja. E assim nesse sábado a gente fez então todos os procedimentos necessários para a transferência da tesouraria e assim colocar, né, uma nova pessoa e um novo tesoureiro aí na direção de todas as coisas. E nesse momento eu mesmo, pastor da igreja, mas estarei junto com a mesa administrativa, né, então administrando a questão financeira também da igreja. Então nós estaremos à frente da tesouraria durante um tempo, até que, quem sabe, Deus levante aí outro membro da igreja para assumir a tesouraria. E assim, nós tivemos então que mudar o número da conta da igreja, né? Nós tivemos que mudar algumas questões em relação a banco, né? E assim a gente mudou a conta da igreja. E eu queria passar para você então a nova conta da igreja, para que você que é dizimista, para você que é ofertante, ou para você que deseja ser dizimista e ofertante e confiar nesse ministério e fazer com que a palavra de Deus seja pregada e assim o povo de Deus, né, e o povo de um modo geral dessa cidade possa ser abençoado. Então eu gostaria de passar para você a nova conta da igreja. Nós
queremos dizer que a conta da igreja agora está no Banco do Brasil. A conta da igreja agora está no Banco do Brasil. Agência 25, dígito 6. Banco do Brasil, agência 25, dígito 6. Número da conta 49498, dígito 4. Banco do Brasil, agência 25, dígito 6, conta 49498, dígito 4. Está no nome de Renato Rodrigues da Silva. Por que está no meu nome? Porque nós ainda não temos o CNPJ e não tem como registrar a conta no nome da igreja mesmo. Então está no nome do Renato Rodrigues da Silva. Você também pode usar o Pix. O Pix é o número de telefone 32 9 8851 2599. Vou repetir, Pix 32 9 8851 2599. Então essa é a nova conta da igreja. Você que faz parte do grupo, né, da igreja, também vou digitar aí no grupo e vai ficar guardado para você. Então, a partir do mês de maio, né, ou ainda neste mês, se você, amado irmão, já quiser fazer a transferência, depósito, ou trazer os seus dízimos, as suas ofertas para depositar aqui no gasofilaço da igreja, você também pode fazer isso, em nome de Jesus, né? Se você também desejar, pode ligar para nós vamos até a sua casa e assim pegamos aí o dízimo, a oferta, oramos com você, oramos com sua família e que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus nos abençoe. Então lembre-se, dízimo não é uma questão de obrigação, também não é uma questão de momento ou de situações favoráveis a você. Dízimo é questão de fidelidade, obediência, mas acima de tudo, gratidão pela salvação que o Senhor já nos deu. Que Deus te abençoe e fica com Deus, em nome de Jesus.